Olá, amiga ou amigo. É bom estar aqui semanalmente para juntos podermos ver um pouco mais da Palavra de Deus. Eu desafio-te a que partilhes com os teus amigos, quer o link da Rádio Tranquilidade, quer o link do canal YouTube ou Facebook 2 minutos com ele. Faz também gosto nestes nossos canais, pois assim ajudarás outros a conhecer um pouco mais da Palavra de Deus. O tema deste nosso trimestre é o repouso em Cristo. Esta semana vamos ver mais um pouco deste repouso. A semana passada vimos a solução para a nossa ansiedade ao dividir o nosso dia-a-dia com Jesus, aceitando o seu convite para que partilhemos com Ele os nossos fardos. Esta semana iremos ver como as nossas relações dentro da família ou dentro de outras famílias podem ser um fator de inquietação ou não, ser uma ajuda até para enfrentar as situações mais adversas. O texto base do nosso estudo é uma advertência e um conselho do Senhor através de Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 3 e nos versos 17 e 18. Diz ele: Portanto, queridos amigos, já estão avisados. Tenham cuidado. Não se deixem cair na posição firme em que se encontram, levados pelos enganos dessas pessoas más. E depois no verso 18 ele diz: pelo contrário, continuem a progredir na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, agora e para sempre. Amém. Este é o final mesmo da sua carta. A advertência é em relação aos nossos relacionamentos dentro da família ou fora dela, pois os mesmos podem afetar muitos aspectos da nossa vida. A complementar, o Senhor aconselha-nos a um contínuo crescimento na nossa relação com Ele, pois assim conseguimos controlar os aspectos menos bons dos nossos relacionamentos. Na nossa vida pessoal há situações que não conseguimos controlar. O nascimento é uma delas. Ninguém pode nascer, nem tão pouco em que tipo de família irá nascer. Ninguém pode escolher, quero eu dizer. Em fevereiro de 2019 foi notícia um jovem indiano de 27 anos que processou os pais por ter nascido sem a sua autorização. Que absurdo! O nosso estudo, tanto desta semana quanto da próxima semana, será baseado numa outra história. A história de um filho muito desejado, de tão desejado que foi, acabou por se tornar num problema dentro da família. É a história de José, filho de Jacó e de Raquel. A Bíblia relata a história de muitos homens de fé, como mostra o capítulo 11 de Hebreus. Mas esses homens são homens comuns com as suas falhas humanas, fruto da pecaminosidade deste mundo. Gênesis diz que Jacó fugiu de casa dos seus pais por, juntamente com a sua mãe, ter enganado o seu pai para receber uma bênção. Enquanto estava fugido, ele acabou por ser enganado pelo seu sogro em relação à sua esposa, pois escolheu uma das filhas e no dia do casamento o sogro entregou-lhe outra, obrigando-o a trabalhar mais 7 anos para poder casar com aquela que amava. Esta história inspirou até Camões a escrever um dos seus sonetos mais conhecidos. Mas, continuando a história, estas duas esposas e irmãs acabam por entrar em competição, pois a primeira esposa, Lia, era fértil, ao passo que a segunda esposa, Raquel, aquela que era amada por Jacó, era aparentemente estéril. Depois de Lia ter tido diversos filhos, Raquel acaba por engravidar, nascendo José. Jacó passa a dar mais atenção a este filho que aos demais, gerando ciúmes, quer na mãe dos outros filhos, quer até nos próprios irmãos de José. É isso mesmo que Moisés diz em Gênesis, no capítulo 37 e no verso 3. Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, por ter nascido quando ele já era velho, e ofereceu-lhe uma capa muito vistosa. O próprio José acaba por ser influenciado por esta preferência do pai, especialmente quando conta publicamente 2 sonhos, onde ele aparece numa posição de superioridade em relação aos seus irmãos e aos seus pais. Todo este ambiente, bem como os antecedentes de Jacó,
geram tensões nesta família, ao ponto de os irmãos tentarem matar José. Mas graças à intervenção de Rúben, um dos irmãos, ele não é morto, mas mesmo assim é vendido como escravo. Durante a viagem com aquela caravana de mercadores de escravos em direção ao Egito, José teve tempo de pensar no que tinha sido a sua vida até ali. Uma vida de um certo egoísmo, de um certo egocentrismo, pensando em si, no ser o predileto do pai, não vendo os sinais de insatisfação que isso gerava nos seus irmãos. Durante essa viagem, ele faz, segundo Ellen White, um compromisso com Deus. Passar a ser uma pessoa diferente, mais próximo daquilo que ele sabia ser o ideal de Deus para cada ser humano. O que ele tinha ouvido dos seus a respeito de ancestrais seus, tais como Enoque ou Abraão. Deus pede a cada ser humano esse mesmo tipo de compromisso, seja em que circunstâncias for. É isso que nos dizem diversos textos das Sagradas Escrituras. Vejamos entre muitos outros. O primeiro vem em Deuteronômio, no capítulo 4 e no verso 29. E diz assim: mas se, mesmo ali, procurarem o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e com toda a vossa alma, de certo que o encontrarão. Outro vem em Salmos, no capítulo 14 e no verso 2. O Senhor olhou lá do céu para a humanidade a ver se havia alguém com entendimento, alguém que procure Deus. Sabedoria significa procurar Deus. Mas voltemos à história de José. Ao chegar ao Egito e ser vendido a um alto funcionário da corte de Faraó, José vai colocar em prática o compromisso que ele tinha feito com Deus. Apesar das circunstâncias, ele vai dar o melhor de si na sua função de escravo. E Deus vai ser com ele. É isso que relata Gênesis no capítulo 39 e nos versos 4 e 5. Potifar estava muito satisfeito com José, pô-lo ao seu serviço pessoal e entregou toda a sua casa e todos os bens ao seu cuidado. E depois no verso 5, desde que José ficou encarregado da casa de Potifar e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa daquele egípcio. Em atenção a José, em tudo se notava que o Senhor o abençoava, tanto em casa como nos campos. Vemos como o compromisso de José acabou por ser uma bênção para si e para aquela família. Mas, quando tudo parece estar numa certa estabilidade na vida de José e na vida daquela família que ele servia, há alguém que não está completamente satisfeito. A mulher de Potifar sente-se atraída por José, uma vez que este era, como diz no verso 6 do capítulo 39 de Gênesis, um homem bem parecido e de boas maneiras. Apesar da insistência desta mulher, José não hesita em colocar em prática o compromisso que ele tinha feito com Deus. José percebe que não pode controlar as escolhas dos outros, mas que pode controlar as suas próprias escolhas com a ajuda de Deus. A sua escolha acaba por o levar à prisão e não à morte, como seria natural num crime como aquele de que é acusado pela mulher de Potifar. Potifar aprendeu a conhecer José do mesmo modo que conhecia a sua mulher e sabia da retidão de José em todos os aspectos da sua vida. Fiel a Deus, fiel nos negócios, fiel na gestão do pessoal que estava sob a sua direção, fiel ao seu Senhor no que tocava à sua esposa. O relato bíblico diz que até ali, naquele lugar para onde ele é levado agora e onde estavam criminosos dos mais variados tipos, onde José poderia ter amaldiçoado a sua vida fruto da injustiça que tinha sofrido, até ali, no lugar mais indesejável do mundo, José mantém a sua firmeza na sua relação com Deus. Essa firmeza dá frutos. Mesmo sendo um dos presos, ele adquire a confiança do carcereiro, o que torna a sua vida mais leve e lhe dá a possibilidade de ajudar os outros presos, ao ponto de um deles, bastante tempo mais tarde, o dar a conhecer a Faraó. A partir do momento em que José fez o seu compromisso com Deus, ele passa a vivê-lo onde quer que fosse e em que circunstâncias fossem, tanto nos bons como nos maus momentos.
quão diferente seria a minha história e se calhar a tua história se fizéssemos o mesmo. Mas quanto ao restante da história de José, vamos ver isso no estudo da próxima semana. Sabemos que ele foi, no entanto, usado por Deus tanto para salvar a sua família de morrer de fome, quanto para restaurar o relacionamento que ele perdeu. Os nossos relacionamentos são reflexo em miniatura do grande conflito entre Satanás e Deus. A Bíblia estabelece princípios para os nossos relacionamentos. Os livros, quer de Provérbios, quer de Eclesiastes, estão cheios destes conselhos. Deus promete dar-nos sabedoria para vivermos esses relacionamentos. Tiago, no capítulo 1, no verso 5 da sua carta, diz assim: se alguém não tem sabedoria suficiente, peça a Deus, que a dá a todos de graça, sem humilhar ninguém, e ser-lhe-á dada. Esta sabedoria abrange todos os aspectos da nossa vida, especialmente o aspecto relacional. Uma vez, conforme diz o povo, ninguém é uma ilha. Mesmo que sintamos que tudo vai bem na nossa vida, precisamos de considerar que sofremos sempre dessa insuficiência e que necessitamos a cada dia de pedi-la à sua verdadeira fonte, Deus. Ao terminar, fica a advertência inicial dada por Deus através de Pedro, como vimos no início, no capítulo 3 e no verso 17 da segunda carta. Portanto, diz ele, queridos amigos, já estão avisados. Tenham cuidado, não se deixem cair da posição firme em que se encontram. Querido amigo, querida amiga, estas lições são espetaculares para a nossa vida e para a nossa vida em família ou, conforme nós dizíamos, podemos estar não só dentro da nossa família, como também em relação com outras famílias. E nós precisamos de ter este relacionamento com Deus para ter boas relações com estas famílias. Pai nosso que estás nos céus, obrigado pelo teu amor, obrigado pelo teu cuidado, obrigado pela sabedoria que estás disposto a dar-nos para nós podermos gerir os nossos relacionamentos. Vem abençoar esta amiga, vem abençoar este amigo que ouve ou vê este apontamento para que a sua vida possa ser uma vida de bons relacionamentos. Relacionamentos que tragam prazer ao estar em família. Tudo isto nós agradecemos e pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Como dissemos, a semana que vem vamos continuar a ver a segunda parte da história de José. Agora, já no palácio de Faraó, como primeiro-ministro de Faraó e o restabelecimento da relação com a sua família. Um abraço e encontramos-nos novamente aqui para a semana. Não te esqueças, partilha com os teus amigos estes apontamentos porque eles poderão ajudá-los também.